Sejam bem-vindos ao programa Lei e Negócios. A gente sempre tenta trazer um convidado especial. Hoje a gente trouxe o Dr. Luiz Francisco, especialista em Direito Previdenciário, para contar um pouco da história dele, para contar um pouco da sua trajetória na advocacia. Dr. Luiz, é um prazer tê-lo aqui conosco. Doutor Vitor, é um prazer estar contigo, ainda mais aqui no podcast. Você não tem mais problema com câmera, né? Já que você tem alguma experiência já no digital, não é verdade? Sim. Já está há algum tempo atuando no digital? Conta pra gente aí como é que é essa experiência. Sim. Todo colega que vem conversar comigo, a gente sempre troca experiência, que acho que a advocacia é isso. É você trocar as experiências para que quem está começando a crescer, e a gente fala de advocacia, não em relação à idade, mas em relação ao início, que não é fácil o início, né? Para mim foi difícil, porque eu não tenho parentes advogados, ninguém para orientar na família, então a gente teve que aprender sozinho, sem estagiário, sem auxiliar, até que a gente, com os colegas, com experiência, né, e sozinho também batendo muito na cara, que a gente conseguisse criar um espaço na advocacia. Foi o que eu fiz, que é o que eu estou fazendo, né? Exatamente. Eu também partilho dessa ideia, porque todo mundo acha que é só formar em direito e já vai ter um emprego logo em seguida, né? Existe muito ali da iniciativa privada, de networking e sei lá, canais de aquisições, né? Mas enfim, o espaço é seu, pode contar sobre sua experiência. Não, eu gosto de a gente trocar experiência com os colegas, porque é tudo muito válido, né? A gente sai da faculdade como bacharel, a gente entende um pouco de direito, que direito é uma coisa que muda e é um mundo muito vasto para a gente estar desbravando. Então, a gente aprende muito nessa lida. E eu aprendi, eu acho que é super válido para quem quer me ouvir e quem quer assimilar um pouco, quem quer ir para a advocacia. E eu queria ter ouvido isso antes, mas queria ter ouvido isso antes como a gente está falando aqui agora, de uma forma mais tranquila. Não com interesse de vender algum curso ou fazer alguma coisa, né? Que ele tenha uma rentabilidade para quem está oferecendo. Mas em relação a aprender que a advocacia, ele é empreendedorismo. Né? As coisas mudaram. E como todo empreendedor, a gente também tem que mudar, a gente também tem que seguir o que está acontecendo para a gente não ficar para trás. Exatamente. A advocacia não é algo estático, né? Eu, quando comecei, eu fui lá, fiz uma armação de escritório, criei uma estrutura na minha condição financeira e achava que os clientes iam bater na porta realmente, que eu estava ali, coloquei uma faixa grande no centro de Taguatinga, aqui em Brasília, porque eu conhecia, porque é de lá que eu tiro toda a minha história. Então, assim, achava que isso funcionava, eu vi que não funcionava, eu tive que, na prática, aprender isso, né, doutor? Não a gente pensa que é da maneira convencional, né? Mas existem maneiras diversas de você conseguir ir alcançando, né, o seu espaço nesse mundo do jurídico, né? Do empreendedorismo de uma forma geral, né? Mas, enfim, continuando, em Taguatinga, você começou... Você é daqui de Brasília, não? Não, eu sou baiano, natural da Bahia, de uma cidade bem pequena e humilde. Inclusive, hoje meu trabalho, assim, a gente coloca de 30% a 40% voltados para os clientes que são de lá e da região. E os clientes propagam, né? Então, a região inteira ela começa, eu já consigo atender as cidades vizinhas e até para fora do estado, pessoas que migram levam o nosso nome, né? Porque a advocacia também Mas como você conseguiu alcançar o pessoal lá? Aí é o que a gente... Você acha que é o sotaque? O sotaque pode influenciar, eu acho que... Mas o sotaque, eu creio que não é a coisa que vai te trazer. É o canal de comunicação. E aí eu precisava do canal de comunicação. Eu nunca fui muito popular, sempre fui tímido nas minhas emoções e nas minhas comunicações. Mas a rede social, eu comecei a usar, eu não usava minha rede social pessoal. Daí eu pensei, poxa, eu vou usar aqui, eu vou começar a falar sobre direito e falar sobre o que eu sei. Porque quando eu falava em alguma rodinha que alguém estava, as pessoas se interessavam porque o direito afeta a vida das pessoas. E o direito previdenciário em si afeta muito a vida das pessoas. Né? Não é só o idoso que vai precisar do direito previdenciário, a gente tem uma gama aí de benefícios e que estão sendo aí pelos governos aí, ampliados e que atingem a população de uma forma bem direta. Atinge a maior parte da população. Sim. Inclusive tem cidades, inclusive a minha cidade, Natal, que tem a pujança por conta do direito previdenciário, aposentados, BPC, e que se você for olhar num prisma de economia, é 50% da economia do município, que é super importante, e você tem um mar para você desbravar. E eu pensava nisso, e eu comecei a falar nas minhas redes sociais que naquela época era pouca coisa. Depois que eu comecei a falar sobre isso, as coisas começaram a acontecer, porque eu pensava no cliente, não pensava no seguidor, né? Nem na curtida. E quando eu via que um vídeo que eu fazia, mesmo que simples, tirava a dúvida de alguém, chamava essa pessoa para uma curiosidade de conversar comigo sobre isso, e essa pessoa se tornava meu cliente, e eu ficava muito feliz, que já valeu a pena, se vier uma pessoa através de um vídeo meu. Vale a pena porque isso vai movimentar meu escritório,
vai trazer a popularidade que eu quero para o meu trabalho e vai trazer a renda para o meu escritório, que é o mais interessante, né? Sim. E em relação ao colega advogado, nosso programa é justamente direcionado ao advogado iniciante. Qual uma dica que você daria? Só sair postando vídeo na rede social? Como é que foi o seu início? Uma dica que você daria para o colega, já que você já está há algum tempo, né, tendo sucesso nessa parte da mídia social? Olha, acho que tem coisas que você vai começar a perceber. As pessoas elas não querem ver um perfil engessado, ainda mais perfil de Instagram. As pessoas querem saber um pouco do advogado. E é o que eu tento mostrar. Tento mostrar a família, tento mostrar a minha intimidade, porque a gente é igual a todo mundo e a gente passa pelos mesmos problemas. Eu atendo colega advogado, eu faço planejamento previdenciário para o colega advogado que trabalha na área criminal e outras áreas que precisa pensar na sua aposentadoria ou precisa nessa hora do benefício previdenciário. Então, assim, a gente tem que se mostrar e mostrar para as pessoas que a gente é acessível, né? Tentar, hoje eu tenho pessoas para me ajudar a atender, né? Mas eu sempre penso como eu queria ser atendido em relação a um profissional, tirar um pouco da frieza. O atendimento mecanizado é muito bom, né? Aquela coisa mecânica de atender facilita muito. Mas o fato de você ouvir a dor da pessoa e o problema, eu acho que conecta a pessoa e a pessoa vai te colocar não só como advogado, mas como ali um assistente para amigo e tudo mais. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela até mandou mensagem hoje, é um dos casos que eu tenho que bem emblemáticos em relação a benefício previdenciário. Ela é mãe de 6 filhos e 5 são PCDs. Então, aí a gente tem a incidência do benefício do BPC. Sim. E ela morou no Sol Nascente, é uma pessoa vulnerável. E eu consegui acompanhar para os 5 filhos e ainda consegui a pensão por morte, porque a gente tem que julgar a qualificação dos benefícios. E aí, se não é um advogado para poder intermediar, com certeza ela não conseguiria. Para essa cliente, além de advogado, eu sou um amigo que ela está querendo comprar um terreno no Sol Nascente. Eu vou orientar, ela manda para mim, o que você acha? E a gente começa a firmar uma parceria, né? Se eu estou por lá, a gente vai tomar um café e vai conversar. É uma pessoa que me indica muito cliente pelo fator da confiança, né? Porque a relação do advogado do cliente é uma relação de confiança. Se você não trabalhar isso, eu acho difícil você conseguir ser indicado por um cliente e que o cliente te respeite como advogado também. O legal da indicação é que você já vai vendido, né? Exato. Não tem Aí a barreira dos seus honorários, elas ficam mais fáceis de ser ultrapassadas, até para você conversar com o cliente, porque você tem um aval de outra pessoa que já usou seu serviço e que é a pessoa de confiança dessa pessoa que vem indicada. Né? Exatamente. Que é o mais interessante. Rede social funciona, mas a indicação também eu acredito que seja melhor que a rede social. Com certeza, com certeza. Você usa a mesma rede social, então? Sim, as minhas redes sociais, elas são tanto pessoais quanto profissionais, são mais claras. Entendi. Eu sempre mostro uma coisa da minha vida, o que eu estou fazendo e tal. Mostro reformas. Eu comprei uma sala comercial ano passado. E eu mostrei essa reforma. Serviu como diário para as pessoas acompanharem e estarem mais perto de mim. Poxa, que meu demais. advogado está fazendo mudança, está legal, tem um espaço novo, vou lá tomar um café. E vai tomar um café, é super interessante. Poxa, que legal, que legal. Bem, você já atua, então, desde 2000 e... No direito previdenciário em si, só previdenciário, eu estou desde 2021. Mas eu tenho um trabalho todo antes, né? Eu sou assistente social. Sou assistente social entendi. desde 2016. E aí eu sempre via que os advogados, eles em relação ao financeiro, eles podem ganhar muito mais com o direito previdenciário. Porque você faz um contrato, e eu via, de vez em quando, eu trabalhava em órgão público. E eu, às vezes, conversando com advogados, eu percebi que o advogado ganhava num processo, um serviço. Às vezes não era processo judicial, era um processo administrativo, mas eu ganhava no mês inteiro. Então, isso me despertou o interesse de cursar direito, né? De estar aqui, de vir para a área previdenciária e tentar isso também. Você era servidor público, não? Já fui servidor público, de 2013 de 2009 a 2013. Caramba, e tem acontecido muito, né? Eu tenho visto até juiz saindo da toga e assumindo Sim. a advocacia, né? É o que eu falo, que é empreendedorismo. Por exemplo, você como advogado, se você quiser, você vai se estagnar. Você vai ter o seu X ali, você sabe trabalhar com esse X que você tem e você fica parado naquilo. Mas como advogado e empreendedor, você pode ganhar muito mais, né? Isso vai envolver uma responsabilidade, isso vai envolver uma coragem de você empreender, de ter famílias dependendo de você, porque hoje no meu trabalho tem famílias dependendo de mim, porque eu tenho pessoas, meus colaboradores, que dependem do meu trabalho. Então, eu não penso mais sozinho, a gente pensa em comunidade ali dentro, né? Se as coisas vão bem no escritório, todo mundo vai bem, todo mundo tem a possibilidade, no meu escritório, de ganhar bem, de ter um rendimento melhor. Por quê? Eu sempre abro. Se você trouxer indicação, trouxer cliente, você vai ganhar como eu ganho também. Entende? Claro. E é assim que a gente trabalha. Todo mundo ganhando no processo, o cliente ganha, e nós, os colaboradores ganham, quem indica ganha, e todo mundo sai feliz no negócio, né? Poxa, demais. É assim que deveria ser, né? Tudo... É assim. Porque, pô,
É assim que você consegue crescer, fazer as pessoas da sua volta crescerem também, Sim. e isso é sempre muito positivo. Mas então você disse que era servidor, aí em 2022 passou a advogar, previdenciário. A cronologia dos fatos, vamos aí. Eu como de interior, sempre busquei uma vida melhor, né? Uhum. Minha vida realmente é aquela vida do tradicional nordestino que sai do Nordeste para migrar para a cidade grande e procurar melhores condições de vida. No caso, Brasília. Já tenho uns parentes em Brasília e conheço a cidade. Consegui passar um concurso lá no interior, que eu morava numa cidadezinha pequena, e eu fiquei trabalhando na assistência social durante um tempo. Percebi que havia possibilidades de crescer. Mas com qualificação, a gente começa a possibilidade através de qualificação. Foi o que eu fiz. Mesmo trabalhando como servidor público, quando eu entrei na faculdade de Direito, já sendo assistente social, consegui me formar, e o que me fez migrar para a área de direito previdenciário foi conhecer o direito previdenciário na sua espécie de direito de seguridade social, não o direito previdenciário em si. Porque hoje o colega advogado para trabalhar com isso, ele tem que entender que os benefícios assistenciais são diferentes de benefícios previdenciários. Eu entendi muito assistencial, só que não entendi previdenciário. O que eu fui fazer? Eu fui trabalhar com quem trabalhava com direito previdenciário para aprender um pouco. Sim. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Demais. Consegui ali passar esse tempo junto com um colega advogado que entendia muito direito previdenciário, foi o que me ajudou a ter mais coragem ainda. Mas você já era advogado, né? Então. Eu já era advogado. Uhum. Mas o que eu falo, eu queria aprender, para poder ter essa coragem de certo. empreender. E foi o que eu fiz. Quando eu me senti seguro, além de 2020, eu comecei a trabalhar sozinho. Em 2021, montei o escritório. E a gente está aí hoje. Começamos em Taguatinga, né? Taguatinga Norte. Hoje, nosso endereço é aqui no setor comercial sul. Né? A gente comprou uma sala no passado, você é por aqui também? Na quadra 1. Que legal. A gente comprou uma sala, reformou, e a gente pensou no cliente em si. Né? Nosso conforto, mas pensou que a gente precisaria estar perto da rodoviária e do metrô. Rodoviária, tá certo. Né? Porque o meu cliente-alvo, ele não tem carro próprio. Ele pode até ter carro próprio, mas ele sempre anda no transporte público, a gente pensou nisso. Então, seria mais fácil estar perto da rodoviária, ali perto do metrô, para dar essa vazão, para o cliente se sentir à vontade de estar vindo, pegar o metrô. Se for idoso, ter essa facilidade de pegar também, para ali mais próximo. Então, você veio de Taguatinga para cá. Uma estratégia também de porque se negócio, a gente pensar que eu atendo pessoas que moram em Sobradinho, então se você sai de Sobradinho para Taguatinga... exato. E o idoso ele quer ter um atendimento presencial, ele quer conversar com você. É verdade, é verdade. Ele geralmente não lida bem com as redes sociais, tecnologia de uma forma geral, né? Sim. Às vezes o idoso vem para cá até para a gente fazer outras coisas, como é nosso trabalho, isso que a gente faz, porque também que ele tem a dificuldade de fazer, e a gente ajuda a fazer também. Nosso cliente ele é bem abraçado lá no escritório. Entendi. Sei que você tem uma atuação focada em rede social, isso é muito bom. O que você diria, assim, sobre alguma dica que você queira dar para os nossos colegas, sobre a postura do advogado, como é que tem que ser qual a estratégia que você usa ali nas redes sociais? Doutor, eu sempre penso, quando eu vou postar alguma coisa, sobre o que eu quero vender para o meu cliente, porque eu sempre penso que quem está me assistindo é o meu cliente em potencial. Por mais que ele não vai fechar contrato comigo agora, mas quando ele pensar na figura do advogado, que ele precisa de outro advogado, ele tem que pensar em mim. E eu tenho que projetar isso na mente dele, né? É claro que você gosta de fazer algumas coisas que não são condizentes com a advocacia. Você gosta de ir para uma festa, tomar uma cerveja, fazer alguma coisa. Mas eu acho que o cuidado em você mostrar isso para as pessoas é o que você tem que prevalecer. Não que você tenha que ter uma vida regrada, mas é o que você tem que vender para o seu cliente. Pelo menos eu tenho que vender para o meu cliente uma imagem bacana, uma imagem de uma pessoa que ele possa confiar em todos os sentidos. Porque você vai ter cliente que é católico, que é evangélico, que é de todas as raças, credos e religiões. E você tem que pensar nisso, né? Não que eu não vá tomar partido de alguma coisa que eu sei, que eu fico ali que eu fico sem escolha alguma em relação a partido político, coisa parecida. Eu posso ter na minha intimidade, mas meu cliente também tem. E eu penso comigo, não posso entrar em conflito com o meu cliente em relação a isso. Ele não pode pensar em mim como um inimigo. Ele tem que pensar em mim como um amigo, como uma pessoa que vai ajudá-lo a resolver o problema que ele tem, né? Então, você faz um controle ali de conteúdo mostrando um pouco da sua vida, mas com um limite, seria isso? Claro, se você vai distribuir cartões, né? Que a gente não pode fazer isso. Mas se você distribuir cartões sobre o seu negócio, você vai distribuir o seu cartão para 300 pessoas. Essas 300 pessoas vão ler o seu cartão e vai ter uma ideia do seu negócio porque você apresentou o seu negócio. Se você vai no Stories, em rede social, que um Stories hoje, mínimo, que eu posto, é de 200 a 300 visualizações ou 600, dependendo da interação. E 600 pessoas veem o que eu estou querendo mostrar, que elas veem algo que não acrescente a minha figura como advogado, como uma pessoa séria, vai ser um descrédito imenso para mim. Porque
Porque o que marca é a coisa ruim, a coisa boa ela passa despercebida porque é a coisa normal. Mas a coisa a negativa, ela passa de uma forma que marca as pessoas, né? Até pode criar uma rixa com a pessoa e você nem sabe que está rixa com a pessoa, por uma postagem que você fez. Sim. Eu vou puxar o gancho aqui do entretenimento, da advocacia como entretenimento. O que você acha do advogado engraçadinho na rede social? Eu me divirto bastante com alguns temas que alguns advogados trazem no seu trabalho em rede social. Mas eu acho que o colega tem que tomar cuidado. Se ele quer ser advogado, se ele quer captar o cliente, ele quer trazer o cliente para o escritório dele, para ele, ou ele quer ser um digital influencer para outras coisas. Porque, assim, se você começa a fazer brincadeiras que são engraçadas, mas que afetam diretamente seu cliente, por exemplo, cliente que não paga, cliente que tem uma postura X, que me liga à noite, que me liga fora do horário, você vai estar passando mensagem para o seu cliente que ele não é bem-vindo à sua vida, nem ao seu WhatsApp. Isso para você vai ser uma coisa negativa, que ele não vai te ligar mais depois do horário, não vai te cobrar mais sobre o andamento do processo em hora alguma. Daí a gente vai perder o contato do cliente, a gente vai perder a indicação do cliente nesse sentido. Eu sei que tem coisas muito chatas que a gente, como advogado, passa. Só que a gente tem que compreender que nós somos prestadores de serviço e por mais que você não atenda fora do horário, tudo bem, é uma regra sua. Mas entenda que você não pode trazer para o seu cliente uma imagem negativa de que você acha sobre o que ele faz em relação ao seu trabalho. Entende? Certo. Entendi. Pois é, essas posturas realmente são muito importantes, né? Eu já tinha ouvido falar sobre isso, de pessoas também que têm relevância e é sempre o mesmo discurso, né? Para fechar a nossa conversa, muito se diz por aí, quando sai da faculdade, que a advocacia está saturada. O que você acha disso? Olha, é uma máxima que a gente sempre escuta, né? E ainda mais de outros colegas. Eu acredito que a advocacia, como qualquer outra área, tem muita gente praticando. A gente olha os números de OABs ativas e a gente faz expectativa de que a coisa está saturada. Eu posso falar de mim, posso falar das pessoas com quem eu convivo. Porque eu sempre tenho trocas com advogados que é super interessante. Tenho amigos que trabalham na área tributária, trabalham na área criminal, e todos, graças a Deus, estão bem. A gente sempre conversa trocando figurinhas, porque é interessante você, né, aprender com o outro, com a experiência do outro, sem você passar por uma situação ruim. E nisso, eu posso lhe garantir que se você é um bom profissional, você vai ter o seu espaço, né? Você vai prosperar na advocacia. Eu falo por mim, porque eu entrei agora há pouco tempo, não tem muito tempo que a gente entrou na advocacia. Os colegas já falam que está saturado há muito tempo. Então, assim, se você faz seu trabalho e se você é especialista, porque não adianta o cliente parar para conversar com você, te ligar numa situação que ele está sob pressão, ou se você é chamado para falar sobre algum assunto e você não saber sobre o seu trabalho. É por isso que eu criei o meu trabalho baseado no direito previdenciário, que é uma área que eu gosto, e que se você para trazer uma situação para mim, eu vou ter uma saída para você. A gente vai pensar junto aqui, sentados no telefone, e a gente vai encontrar uma saída para agora e vai encontrar um caminho bom para resolver o problema. Porque eu trabalho com isso todos os dias, toda hora eu falo sobre direito previdenciário e eu vivo direito previdenciário. Então, assim, o cliente ele percebe quando o advogado ele tem uma expertise na área. E se ele achar que o advogado vai resolver o problema, não resolver o problema, ele quer o advogado. E aí você vai passar essas coisas, como nós já falamos sobre os contratos honorários, que é algo delicado para tratar com o cliente. E você vai perceber que a advocacia não é uma área saturada. Eu acho que a nova advocacia agora tem tudo para arrebentar. Inclusive, eu vejo nós jovens advogados aí arrebentando, né, com pouco tempo de trabalho, mas voltado para uma captação inteligente, respeitando a ética da profissão, e está aí com os números maravilhosos. Então, se a gente focar e a gente tem uma atuação que seja uma atuação especializada, a gente consegue sim, né? A gente consegue atravessar essa coisa do olhar que a advocacia está saturada para uma advocacia nova, uma advocacia renovada, com prosperidade. E quem não é visto não é notado, né, doutor? Com certeza, você tem que ser visto para ser lembrado. Às vezes, o problema pode ser esse, né? Da advocacia estar saturada para pessoas que realmente não precisa falar que você ganhou um processo X, porque até é proibido, né, que você postar a sentença. Mas mostra o seu cotidiano, mostra que você é atuante, mostra que você vai ao INSS, que você vai ao CPP, mostra a sua rotina, que isso interessa as pessoas. A pessoa às vezes está precisando de você para resolver esse problema dela. E isso é inspiração, né? Para que as pessoas lhe procurem e lhe indiquem também. Pois é, doutor. Poxa, não sei nem como agradecer. Uma conversa realmente muito rica e vai ajudar muito a quem nos assiste a avançar nesse mundo, né? Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Espero que volte mais vezes. E é isso. Doutor, eu que agradeço o espaço. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre a advocacia. Eu, inclusive, preciso falar mais porque a gente vive numa ilha isolada, né? A gente tem um escritório
E a gente vai pensando como empreendedor, só que nós somos uma classe, nós temos que nos unir. Até para evitar a desmoralização dos colegas e tudo mais, a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto, pensando na advocacia, né, mais forte, porque a gente depende da advocacia para viver. Claro. Então, a gente tem que se juntar para defender essa classe. E eu agradeço pelo convite, estou aqui. Para se alguém precisar, quiser conversar mais, eu vou estar lá no escritório, né? Doutor, sabe que pode me procurar a hora que precisar. Não, irei lá. Pois então, gente, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio.